Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, esse nosso compromisso semanal que já tem mais de 8 anos de caminhada. São centenas e centenas de programas para a glória de Deus. Este é o 21º encontro Luz da Vida que nós dedicamos ao tema do juízo. Não um juízo humano, muito menos aqui terreno, mas um juízo que integra os novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer após a aventura de cada ser humano nesta terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. O juízo que terá duas dimensões, duas etapas, por assim dizer. O juízo particular e o juízo universal. No programa anterior, na linha de continuidade dos 6 ou 7 programas anteriores, nós comentamos uma parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo que fala dos 4 novíssimos, 3 de forma explícita e 1 de forma implícita. A parábola de Lázaro e do rico Epulão, no capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas. Essa parábola só aparece no terceiro Evangelho, no Evangelho segundo Lucas. Ambos morrem, o rico é sepultado, Lázaro vai para o seio de Abraão. Um vai se encontrar nos tormentos do inferno, o rico, e Lázaro vai para o seio de Abraão. E nós centramos as nossas atenções, principalmente, porque é o nosso assunto, na questão do julgamento. A parábola de Lázaro e do rico não fala absolutamente do julgamento, mas ele está embutido. Porque depois da morte de ambos, um vai se encontrar no fogo do inferno, o outro vai se encontrar no seio de Abraão. Ora, ninguém vai para o inferno sem antes ser julgado. Da mesma forma que ninguém vai para o céu sem antes ser julgado. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27 se diz, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. E a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz, todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos, para recebermos a recompensa do que fizermos de bom ou de mal nesta vida, nesta aventura terrena. Agora, nós vamos tratar de um acontecimento, aqui não é parábola, aqui realmente as personagens são reais, Nosso Senhor Jesus Cristo estabelecendo um diálogo salvífico, que é ao mesmo tempo julgamento de uma pessoa, poderíamos dizer com a linguagem atual, a primeira pessoa que foi canonizada e canonizada pelo próprio Jesus. Ou seja, ela foi sentenciada, entre aspas, ao céu. Jesus declarou que ela, naquele dia mesmo, estaria com ele no paraíso. Todos vocês já sabem de quem eu estou tratando. Eu estou tratando de um dos ladrões crucificados, um do lado, outro do outro, de Nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Esse texto é mais do que importante para o nosso argumento do juízo, porque ele contém nos lábios de Jesus um juízo, um julgamento. No caso aqui, um julgamento de salvação, um julgamento de júbilo, um julgamento gozoso, um julgamento que assegura para aquele coitado que hoje ele estará no paraíso com Jesus. O texto, precisamos ler o texto integralmente, a cena do Calvário, uma das 7 palavras de Jesus pronunciadas no Calvário, essa é propriamente um juízo, um julgamento deste homem anônimo que a tradição chama de Dimas. E de fato no martirológio ele é nomeado Dimas, se bem que o seu nome não aparece nos evangelhos, nem na versão de Mateus capítulo 27, nem na versão de Marcos capítulo 15, nem na versão de João capítulo 19, muito menos aqui em Lucas capítulo 23. Vamos ao texto e depois vamos desdobrá-lo, porque é muito importante nós compreendermos aspectos do julgamento a que todos nós nos submeteremos
ao deixar esta vida. Um dos malfeitores, ali crucificado, blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu. Nem sequer temes a Deus? Tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Pois bem, o que esse texto todos nós conhecemos, o que poucas pessoas sabem é que a mesma narrativa, a narrativa do mesmo fato, no Evangelho segundo Mateus, diz um dado muito importante. Mateus capítulo 27, versículo 44. E os ladrões crucificados com ele também o ultrajavam. E os ladrões crucificados com ele também o ultrajavam. Isso quer dizer que até poucos instantes da morte desse ladrão, esse que se arrependeu, ele ofendia Nosso Senhor. Ele não chegou no Calvário santinho, não. Pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás, ele ofendia Nosso Senhor. Ultrajavam. Isso quer dizer, numa linguagem bem brasileira, insultavam Nosso Senhor. Talvez até diziam impropérios, palavrões, não sei. Ultrajavam Nosso Senhor. Ultrajar uma pessoa é agredi-la frontalmente, ou na sua integridade física, ou na sua integridade moral. Ora, isso torna a conversão deste ladrão, que a tradição chama de São Dimas, mais surpreendente. Isso quer dizer que até perto da morte, ele era malvado. Eram os dois que insultavam. Depois, um se arrepende e passa a censurar o outro por fazer aquilo que até pouco tempo ele mesmo fazia. Sim, isso é surpreendente. Mateus 27, 44. Só São Mateus registra isso, que os dois, eram os dois. Jesus no meio e os dois insultando Nosso Senhor, os dois. Isso em Mateus 27, 44. Já em Lucas capítulo 23, versículo 39, um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele. São Lucas não registrou a maldade do primeiro que acabou se arrependendo. Mas São Mateus registra a maldade dos dois. E agora vejam a mudança. Você imaginou o que é uma pessoa insultar Nosso Senhor até aqui? Já morrendo Nosso Senhor e já morrendo o ladrão. E misteriosamente, o arrependimento acontece aqui. Nem sequer temes a Deus? Tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram nossos crimes, mas este não fez mal algum. Nem São Mateus, nem São Lucas explica o momento mesmo da conversão. Mas aconteceu. E reparem a bondade de Jesus. Até poucos instantes da morte, esse rapaz era um sério candidato ao fogo do inferno, porque ultrajava Jesus. Mas bastou um ato sincero de arrependimento para ele ouvir de Nosso Senhor, depois deste pedido: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Em verdade, responde Jesus, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aqui é o julgamento dele. Mas alguém pode dizer: Senhor Bispo, o senhor não falou que os novíssimos acontecem
no final da peregrinação terrena. Portanto, está escrito, o Senhor mesmo não citou, Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Depois do que segue-se o juízo, então, o juízo particular é depois da morte. Como é que este homem é julgado antes? A resposta é simples, não se ofenda, por favor. Ela é curta e grossa. Jesus pode alterar a ordem dos acontecimentos, porque Ele é Deus. Deus que ordinariamente determina, Hebreus 9, 27, que está escrito que o homem morra uma vez, depois do que segue-se o juízo, Ele pode alterar a ordem. Ele pode julgar antes de morrer aquele que Ele considera que deve ser julgado e ponto final. Não se ofenda, por favor, mas ponto e basta. Sim, é assim. A regra é que o novíssimo chamado juízo particular aconteça depois da morte. Hebreus 9, 27. Mas aqui Jesus quis antecipar. Jesus quis abrir uma exceção e Ele pode porque Ele é Deus. Certamente, para que nos ficasse o exemplo bem claro e bem explícito de que Jesus, que conhece tudo, sondou naquela hora o coração daquele coitado e percebeu um profundo, sincero, absoluto, incondicional arrependimento. O que levou nosso Senhor a dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Está terminando o primeiro bloco. Peço a você que não saia daí, porque no segundo bloco temos mais uma outra passagem a ler e a comentar a respeito desse fascinante acontecimento. No caso de São Dimas, a tradição chama de São Dimas, o ladrão que ultrajava Jesus até poucos minutos antes de morrer, fez um ato sincero de contrição, clamou a Jesus e foi julgado naquela hora digno de entrar no paraíso com Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta.